Com certeza, tudo o que eu sou hoje eu devo aos estudos. Nada do que eu tenho hoje foi dado, mas foi construído a partir dos estudos. Os estudos mudaram a minha vida, com certeza. Mas por quê? Qual a importância dos estudos? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Eu quero começar falando sobre a minha trajetória, porque eu quero destacar justamente que eu não tinha uma vocação, um talento para os estudos, para a vida intelectual, mas eu fui construindo, foi uma escolha, foi algo que eu decidi e algo que eu quis muito, por isso eu construí. Na minha infância eu não tinha muitos estímulos, a minha família é do interior, ninguém estudou, ninguém foi para a faculdade, por exemplo, até quando eu fui. Hoje sim, há outras pessoas que fizeram, mas não tinha um grande estímulo de leitura, de estudos, e isso de certa forma mudou quando eu entrei para o seminário. Claro que minha mãe, meu avô sempre falavam para eu estudar, a importância dos estudos. Eu lembro de uma frase do meu avô que sempre dizia: Mateus, estude, estude, que é importante, mas eu não tinha um exemplo, porque todos eles eram pessoas que trabalhavam nas suas áreas, mas ninguém que estava voltado para a questão intelectual. Bom, quando eu entrei para o seminário, aí sim, dentro de uma rotina de estudos, eu acabei me encaixando dentro dessa rotina e de forma obrigatória eu tinha que estudar determinadas horas. Então, além da sala de aula, que era na parte da manhã, na parte da tarde nós tínhamos mais umas 3 horas de estudo obrigatório e na parte da noite mais alguns momentos, uma hora e pouco de leitura. Foi aí que eu me aproximei dos estudos, foi aí que eu percebi a importância dos livros, foi aí que eu tive esse contato com os livros e, de certa forma, foi aí que eu despertei para essa possibilidade de ter uma vida intelectual, de construir a minha vida a partir desse pilar que são os estudos. Bom, depois do seminário eu acabei saindo, eu fiz filosofia, e na filosofia, claro que nós precisamos nos dedicar muito para os estudos, com muita leitura, com muita pesquisa, com muita escrita, e eu fui cada vez mais me interessando por essa vida dos estudos. Então hoje eu tenho um estilo de vida voltado para os estudos, e dentro dos estudos o meu foco é a filosofia, e isso eu fui construindo, porque eu decidi, num certo momento da minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu me dediquei muito para alcançar isso. Bom, eu fiz então a graduação em filosofia, o mestrado, o doutorado. Eu sou professor universitário há quase 13 anos e, portanto, hoje a minha vida está totalmente voltada para essa questão intelectual. Eu ganho a vida com isso, então eu sobrevivo justamente com os estudos. Eu separei aqui alguns pontos para conversar com vocês sobre a importância dos estudos, como os estudos mudaram a minha vida e tudo que eu sou hoje eu devo a eles. E eu quero começar falando dos 3 pilares que eu sempre busco. Aquilo que eu vou falar agora pode parecer simples e óbvio, mas é super importante. Então vamos aos 3 pilares que eu busco. O primeiro é a disciplina. É fundamental no mundo dos estudos, pelo menos no meu caso, ter disciplina. Eu sei que tem gente que prefere a bagunça, que não gosta da disciplina e que funciona muito bem dessa maneira. Mas no meu caso, sem disciplina eu não consigo produzir, eu não consigo estudar. E quando eu falo de disciplina, eu estou falando aqui de consistência, de progresso e de autonomia. Tem que ter consistência, eu tenho que estudar sempre, todos os dias, um pouco por dia. Além disso, nós percebemos ao longo dos dias, dos meses, dos anos, um progresso. E esse progresso é sempre cumulativo. Eu nunca volto para o zero e recomeço. Mas depois de um ano, eu tenho o progresso de um ano. Depois de 5 anos, eu tenho um progresso de 5 anos. Hoje, eu estou há quase 25 anos estudando filosofia. Então, eu tenho um progresso de quase 25 anos de estudo de filosofia. E quanto mais avançamos, mais progredimos. E a autonomia intelectual é sempre buscada, portanto a autonomia é esse fim alcançado com esse progresso nos estudos. Bom, um segundo pilar é a motivação. Saliento o seguinte, que encontrando uma motivação, o comportamento, e aqui de estudar, fica cada vez mais fácil e prazeroso. Então é necessário ter essa motivação porque
para qualquer coisa na vida. Se tu quer desenvolver um hábito, o hábito de estudar, o hábito de, sei lá, fazer qualquer coisa, a motivação é importante. Então tu tem que encontrar essa motivação para deixar esse momento de estudos mais prazeroso, mais fácil, que ele se encaixe no teu dia. E um terceiro pilar que eu sempre busco é o prazer de aprender. Uma das formas de alcançar a felicidade, segundo Aristóteles, é numa vida intelectual. Quanto mais estudamos, mais aprendemos e mais interessante fica. Por quê? Porque é um passo sempre adiante que a gente dá a partir dessa ideia do progresso. É a metáfora da ilha. Nós ampliamos essa ilha num mar do desconhecido. Então, quanto mais nós ampliarmos a ilha, bom, mais prazeroso, mais fácil fica, mais interessante fica. E aí surge justamente esse prazer de aprender. Hoje, depois de tantos anos de estudos, dedicação mesmo, eu tenho prazer em estudar. Porque eu tenho prazer de aprender sempre, todo dia, algo novo. Bom, agora eu passo para as 6 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia de estudos. A primeira, simplesmente comece. Muitas pessoas se preparam, mas não começam. O próprio Hegel, na fenomenologia, ele diz que, usando uma metáfora aqui, que tu só aprende a nadar entrando na água. Então, não tem como aprender a nadar somente lendo e se preparando com manuais. Não, precisamos entrar na água. Da mesma forma, para estudar, nós precisamos estudar. Então, simplesmente comece. Difícil é começar e não realizar. Estudar não é difícil, o difícil é sentar-se para estudar. Então, comece. Segunda estratégia, tenha uma rotina realista. Metas que você consegue cumprir e aumente e melhore. Aumente, aqui temos a quantidade, e melhore a qualidade. Então, aumente e melhore cada vez mais. Por quê? Porque se tu começa com 30 minutos, vai aumentando 40 minutos, 50 minutos por dia, 1 hora e assim por diante, até atingir um tempo que seja ideal, no teu caso, de maneira realista. E a qualidade, também não adianta apenas o tempo, não adianta passar 10 horas estudando sem qualidade. Então é melhor estudar, 1 hora com qualidade do que 10 horas sem qualidade. Então tu tem que trabalhar sempre com a quantidade e a qualidade. Com o tempo, sim, é importante ter bastante tempo para estudar, porque em 10 minutos se faz pouca coisa, agora em 3 horas, 4 horas se faz bastante coisa, mas tem que ter qualidade nesse tempo de estudos, porque sem qualidade é tempo perdido. Próxima dica. Tenha um ambiente de estudos, elimine distrações. Tenha um ambiente propício e agradável. Aqui eu trago a diferença. Por exemplo, tu vai estudar num ônibus, indo para o trabalho, indo para a universidade, ou tu vai estudar numa biblioteca. O ambiente de uma biblioteca está todo ele preparado para a vida intelectual, para a vida dos estudos. Já o ambiente num ônibus cheio, com conversas, não. Então tu tem que ter esse ambiente preparado para estudar, porque isso vai ajudar muito e vai facilitar muito a tua vida. Próxima estratégia, faça blocos de estudo. Como eu disse, tu pode começar, pode começar com 20, 30, 45 minutos por dia. Hoje, por exemplo, eu faço blocos de 4 horas. Então eu faço 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. E de noite eu dou aula. Então eu tenho lá mais umas 3 horas de sala de aula. E é assim que o meu dia é dividido. Então eu sei que na parte da manhã eu terei 4 horas de foco total. E nessas 4 horas de foco total é foco total. Por isso eu tenho sempre junto comigo todas as coisas que eu preciso. A água, o café, os materiais, tudo aquilo que eu vou utilizar para essas 4 horas, os livros, estão comigo. Porque é um encontro marcado. Aqui eu tenho um encontro de manhã, então eu tô chegando perto do início dessas 4 horas, eu já tô entrando no ritmo, já tô pensando, porque eu já começo dentro desse universo de 4 horas de foco total. E na parte da tarde eu faço isso também. Então eu consigo hoje fazer 2 blocos. Claro que o meu dia todo ele é voltado para os estudos e para a sala de aula e para essa vida dos estudos, porque eu trabalho e ganho a vida com isso. Claro que nem todos fazem isso, talvez vocês podem trabalhar em outras áreas e tem bem menos tempo para estudar e trabalha de manhã e de tarde, de noite tem aula e vai estudar a que horas, né? É complicado. Mas dentro da realidade de cada um nós temos que pensar, não, então
De segunda a sexta eu consigo apenas 1 hora por dia no final do dia, no sábado talvez eu consigo um bloco maior de 3, 4 horas, no domingo mais um bloco. É muita organização a partir da realidade de cada um. Claro que eu nunca, nem sempre eu tive essa realidade de conseguir trabalhar de noite, dando aula, e de manhã e de tarde ter 2 momentos de 4 horas de estudo. Variou bastante, eu já dei muita aula de manhã, de tarde, de noite. Quando eu era estudante de mestrado e doutorado, então nem se fala, então tinha aulas, tinha disciplinas para fazer, mas na medida do possível a gente vai se organizando para atingir esse ideal que nós consideramos. Próxima estratégia é descanse. Pausas regenerativas são importantes. E aqui eu trago uma dica bem aplicável, que é 1/5 da sessão de estudos. Por exemplo, se a tua sessão de estudos é de 1 hora, o intervalo tem que ser de 12 minutos, mais ou menos. 1/5 da sessão. Isso ajuda bastante para voltar com gás, né? Para não cansar. Porque, de novo, né, tem que ter qualidade. Porque se não tiver qualidade, calma, pensa, porque não está resolvendo. Então, sim, tem que ter quantidade, mas com qualidade. Se tu está aumentando a quantidade sem qualidade, fique na quantidade, no tempo sem aumentar, porque tem que ter qualidade. E última estratégia, aprenda a conviver com o tédio. Esse é um ponto importante. Estudar é um momento cansativo, sem estímulos, e por isso é muito fácil procrastinar. Crie o hábito de viver ou conviver com o tédio e com a reflexão. Não olhe para o tédio, né, e para esse tédio profundo, como diria o Byung-Chul Han, para esse momento de reflexão dentro do bloco de estudos, como um momento que tu quer fugir dele. Tu tem que conviver com isso, tu tem que aprender a gostar disso. Então, aprenda a conviver com o tédio e com a reflexão. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quis então comentar a importância dos estudos e, além disso, mostrar que é possível sim para todos que desejarem, mesmo não tendo vocação, né, porque algumas pessoas já nascem com essa aptidão, mas mesmo não tendo vocação, que foi o meu caso, que eu construí porque eu decidi, eu quero isso, então eu vou em busca disso, é possível sim, com muita dedicação, consistência, com muito estudo, com qualidade, com quantidade, desenvolver esse hábito e utilizar isso como um estilo de vida e viver disso, e viver a partir dos estudos. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês. Quem chegou até aqui eu peço para comentarem aqui estudar é preciso, hashtag estudar é preciso, curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até mais.